Bom dia a todos da nossa comunidade acadêmica aqui do Campus Cuiabá, Coronel Octaíde Jorge da Silva. Estou gravando esse vídeo para ajudar a divulgar o edital de projetos de ensino. As inscrições estão abertas e esses editais e esses projetos, eles representam mais um salto que a gente pode dar no cotidiano dos setores, dos departamentos, da sala de aula, dos técnicos, dos docentes e dos estudantes. Ou seja, um salto que a gente está buscando dar de qualidade no ensino a partir de um conjunto de ações integradas que envolve um conjunto de servidores, de setores, ou seja, um trabalho coletivo, colaborativo, dialógico, em que o campus está se propondo a avançar no ensino para que tenha mais qualidade. E aí a gente traz essa frase inicial aqui, dizendo porque a vida apresenta aos cidadãos profissionais problemas complexos e integrados. E esses editais, eles estimulam a integração. Exatamente porque na vida, nas organizações, nas empresas, no bairro, na cidade, os problemas se apresentam todos de formas integradas. Uma disciplina, uma especialidade não daria conta, não dará conta de resolver a questão da mobilidade urbana, não dará conta de resolver a questão das mudanças climáticas e nem questões do cotidiano das empresas. Cada vez mais, o especialista precisa ter uma capacidade de colaboração e trabalho em grupo para que ele agregue com os colegas pontos de vistas e aquela inteligência coletiva seja capaz de abordar os problemas e resolvê-los. Então, os projetos de ensino com essa característica, eles vêm nesse sentido de contribuir com esse salto pedagógico que a gente pode dar no campus. Eu tenho dividido a pedagogia de uma forma bastante simplista em duas grandes correntes. Uma primeira corrente, que é sujeito-objeto, a relação professor-estudante sujeito-objeto, que é uma pedagogia hegemônica em boa parte das salas de aula do mundo, ou seja, centrado no professor, no conteúdo, o professor fala a maior parte do tempo, os alunos ouvem de forma apassivadas, digamos assim. E aí, há mais de 100 anos, surgiu um movimento dentro da ciência da educação chamado Escola Nova. Esse movimento vem se fortalecendo ao longo do último século e agora ele está cada vez mais pronto para pousar nas salas de aula. Esse movimento falava já há 100 anos da necessidade da educação ser centrada na relação professor-aluno, não necessariamente no aluno, mas na relação. Ou seja, ao invés de falarmos em protagonismo do aluno, a gente pode falar em coprotagonismo do aluno. Se o mundo agora tem a possibilidade de ter a internet, todos os conhecimentos espalhados, todas as palestras, todos os livros, todos os filmes, todas as músicas, aulas, tutoriais espalhados a um clique, digamos assim, nessa rede mundial de computadores, isso é um indicador de que a Escola Nova estava adiantando algo que era necessário no mundo da educação, essa transição de uma educação sujeito-objeto para uma educação sujeito-sujeito, em que alunos e professores, em colaboração, se movem em direção ao desconhecido, criam projetos, abordam problemas, vão com curiosidade em direção ao mundo para entender o mundo. Então, há uma grande transição acontecendo no mundo inteiro e a crítica que pesava sobre digamos, essa corrente da Escola Nova e de outras possibilidades dentro dessa vertente sujeito-sujeito é assim, é muito teórico, ela não chega à sala de aula, ela fica pairando no mundo das teorias, só que, se observarmos atentamente, dois grandes movimentos no mundo. O primeiro é uma clara falência desse modelo em que um fala e 40 ouve. E o segundo é que tem iniciativas no mundo inteiro, em todos os países, aqui e acolá, que já estão dando um salto em direção a essa outra possibilidade, essa outra forma de compreender a educação na relação sujeito-sujeito, na relação de coprotagonismo entre professor e estudante. Então, esse salto que o campus pode dar também é em direção, é em todos os níveis de ensino.
Se no ensino médio a gente está chamando de currículo integrado, no superior, por exemplo, a curricularização da extensão vem nos trazer exatamente essa oportunidade, abrir a sala de aula para o mundo, levar o aluno para a comunidade, trazer a comunidade para dentro da sala de aula, que seja uma pedagogia mais alinhada a projetos. Agora, uma coisa importante dizer também, nosso campus, a rede federal, a escola técnica, tem uma tradição centenária no aprender fazendo. Então, nós já temos um longo know-how e nós já andamos sobre ombros de gigantes, né? Nós já temos uma tradição grande dos laboratórios, das visitas técnicas, das viagens de campo. Agora, em muitos momentos, isso é periférico ainda nos nossos currículos. Periférico no sentido de tempo, quantitativo mesmo. A maior parte do tempo, ou uma boa parte do tempo, o aluno continua no modelo tradicional, e aí ele vai para o laboratório, ele faz a visita técnica, ele desenvolve um projeto. Pois bem, esses projetos de ensino, eles vêm nessa linha como uma das muitas ações integradas que contribuem para esse salto que a gente pode dar. Quais ações integradas? Nossa formação, nós temos uma formação continuada, cada vez mais sólida, e essa formação continuada ela está sendo feita pelos mais variados caminhos complementares, ou seja, lives, são 26 lives, as oficinas, privilegiando o público interno, os talentos internos, os professores e os técnicos, as palestras, os minicursos, ou seja, tudo isso em complementaridade para a nossa formação continuada cada vez mais sólida aqui no campus. Os novos currículos, curricularização da extensão, as reflexões sobre estrutura, as transformações no espaço do campus e esse edital. Ou seja, esse edital é uma ação entre um conjunto de ações para dar esse salto de qualidade no ensino, todo esse salto planejado, ou seja, um planejamento estratégico, uma escuta constante, participação de um conjunto de atores, um conjunto de interessados, feito de forma dialógica. Pois bem, vamos aos projetos de ensino. O primeiro ponto é que ele faz parte do projeto que o campus lança, chamado Projeto Agenda 2030, ligado aos objetivos da ONU, e que o campus abraça no sentido de integrar ensino, pesquisa e extensão e dar mais porosidade ao campus, mais abertura em direção à comunidade. Então, o objetivo do Agenda 2030 é proporcionar ampla interação entre o IFMT, nosso campus, e as comunidades da região da Baixada Cuiabana, com o intuito de que a educação, por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, seja transformadora para todos os estudantes, bem como para as referidas comunidades. Ou seja, esse projeto é um guarda-chuva desses editais que o ensino está lançando, que a extensão está lançando, e que a DPPG, a pesquisa, está lançando, para que a gente dê um salto na educação que a gente oferece. Bom, aqui tem o QR Code para acessar o edital, ele está no site do campus, na barrinha Editais 2023, lá tem todos os documentos necessários, inclusive a retificação que foi feita por causa de demandas, por causa de sugestões que foram trazidas e sugestões muito interessantes e muito relevantes. Bom, são 15 projetos de ensino divididos da seguinte forma: 2 para cada grande departamento e 5 para qualquer setor do campus, menos a direção aqui da diretoria de ensino, porque nós estamos gerenciando o projeto, então a gente não pode propor projeto, né? Então, nós que estamos aqui nesse setor específico, que é a direção da diretoria de ensino, a gente não pode propor, mas CAI, biblioteca, outros setores podem e devem propor. Essa divisão é para que haja uma justiça, um equilíbrio entre professores e técnicos, entre departamentos, entre áreas de conhecimento. Então, os critérios foram cuidadosamente pensados em função de critérios de justiça mesmo. Bom, os objetivos possíveis dos projetos de ensino são integração curricular, incentivo aos processos de inovação nas práticas pedagógicas, integração de componentes curriculares, inclusive de diferentes cursos, níveis e modalidades de ensino, desenvolvimento de recursos e metodologias para o ensino e para a aprendizagem, entre outros. Bom, aqui tem um cronograma, não vou descrever o cronograma, mas ele está tanto no edital, aqui quem estiver assistindo pode dar uma pausa no vídeo, printar aqui para ficar atento,
o mais importante nesse momento é que as inscrições vão até o 31/5. Você tem esse tempo para debater junto à comunidade, junto aos seus parceiros de projeto, as turmas envolvidas, os cursos envolvidos. Bom, dos recursos, nós conseguimos, a partir de um esforço orçamentário bastante grande do campus, que considera prioridade esse salto de qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão, nós conseguimos esses 15 projetos, cada um deles com taxa de bancada de 4.800 para apoiar os projetos, e 2 bolsistas com bolsa durante 6 meses de R$300. Mas é importante, esse projeto não se pretende ser exatamente naquela linha tradicional de editais de fundação, no sentido de que um professor capta, um técnico capta, traz 4 ou 5 alunos e desenvolve um projeto. Esses são espetaculares, fazem todo sentido. Mas esses projetos, aqui, vocês vão ver nos critérios de avaliação, a finalidade deles é que eles abarquem um conjunto grande de alunos e que, portanto, a gente possa, por exemplo, parar a nossa aula durante 1 mês, 2 meses, e desenvolver o projeto dentro do espaço da sala de aula, saindo e entrando, mas utilizando as aulas também. É exatamente por isso também que os coordenadores não podem ter bolsa, porque senão teria que ser fora das horas do pitch, fora da carga horária tradicional. Tá? A gente pensou nessa possibilidade. Bom, sobre os critérios de avaliação, aqui é um ponto muito importante. Percebam que nós temos quantidade de áreas de conhecimento integrados no projeto, são 20 pontos, ou seja, 20%, até 20%. Quantidade de turmas integradas, até 20 pontos. E quantidade de cursos integrados, até 20 pontos. Somando 60 pontos, 60%. E aí vocês vão ver no item 4.7, que tem um detalhamento ainda desses critérios para que seja o mais objetivo possível a escolha dos projetos e, portanto, o mais justo possível. Dos participantes, pode ser proposto por qualquer docente ou técnico administrativo lotado nesse campus, com aquela exceção que eu trouxe no começo de servidores aqui da direção de ensino, que a gente está gerenciando o projeto. Então, obrigatoriamente, um coordenador, servidor coordenador, 2 estudantes monitores bolsistas, e é facultada a participação oficial como gestor, digamos assim, como administrador do projeto, 2 servidores colaboradores e 2 estudantes monitores voluntários. Mas essa equipe é a equipe de gestão, mas esses projetos devem envolver muitos alunos, se possível muitas áreas e componentes curriculares e cursos. Bom, aqui está o QR Code para fazer as inscrições. É importante que elas vão começar no dia 15 e vão até dia 31 de maio. A gente está disponível para as dúvidas. É bom lembrar que o relatório final fica como responsabilidade do coordenador de curso e deve conter um conjunto de critérios aqui que estão bem detalhados. A prestação de contas é muito importante, porque precisa ser feita, rigorosa, com nota fiscal, cupom fiscal, para que o projeto seja aprovado no final e, inclusive, os proponentes, os participantes possam participar do próximo. Percebam que a gente está lançando esse edital esse ano para que ele se torne uma política institucional e que possa fortalecer cada vez mais o ensino ao longo dos anos. Ou seja, concluindo, de novo, edital pensado para a gente promover esse salto no ensino, né, essa transição entre uma compreensão de uma sala de aula do monólogo, uma sala de aula da relação sujeito-objeto, centrada no professor, centrada na fala, centrada no conteúdo e alunos que apenas absorvem, para uma relação mais sujeito-sujeito, baseada nos projetos, na curiosidade, na pesquisa desenvolvida também em sala de aula, na extensão desenvolvida a partir do espaço de sala de aula, dos espaços formativos, que são todo o campus, vamos dizer assim, e de novo, a vida apresenta aos cidadãos profissionais problemas complexos e integrados, e a educação precisa estar voltada a essas questões aqui dentro. A concepção mais tradicional, mais antiga, que está se tornando obsoleta, é que
A gente divide, por exemplo, um curso superior em 40 quadradinhos e depois o profissional que se vire para ir costurando esses quadradinhos e se tornar um dentista, um chefe de cozinha, um engenheiro. Esses espaços formativos, seja no ensino médio, subsequente, superior, FIC, cada vez mais precisam ser espaços em que alunos e professores buscam juntos o conhecimento, o professor sendo um orientador, um mediador, alguém que vai indicar num universo de 1000 livros, vai dizer esses 2 ou 3 são mais importantes, esses conceitos são mais importantes, essas fórmulas, essas contas, alguém que vai dizer cuidado com esse vídeo, cuidado com essa palestra, vamos mais por esse outro autor. Olha, a gestão de projetos a gente pode caminhar nesse caminho, nesse sentido, mediação de conflitos, ou seja, o professor ele se torna ainda mais importante nessa nova pedagogia, no sentido de ser o guia deste coletivo em busca do aprendizado, da construção do aprendizado em meio ao espaço formativo e ao mundo. A gente aguarda as inscrições, a gente espera ótimos projetos e que esses projetos tragam contribuições relevantes para a vida dos nossos estudantes, principalmente, dos nossos técnicos, dos nossos docentes. Eu agradeço, podem procurar a nossa equipe aqui na diretoria de ensino, em caso de dúvidas, e vamos que vamos.